e não obedeci. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, o livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Ezequiel 37, do 1 até o 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair do Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, e me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e disse ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Amém. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Deus, nós te glorificamos. Ó Deus, temos lido a tua palavra, Senhor. Pai Santo, que o Senhor venha ministrar ao coração de cada um de nós aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Hoje nós vamos falar sobre profetizando vida onde existe morte. Irmãos, Deus, quando leva o profeta Ezequiel até o vale de ossos, nessa época o povo de Israel estava cativo, e ele, Ezequiel, Deus começou a falar com ele depois do 5º ano que eles estavam no cativeiro. E Deus começou a levantar aquele profeta, e nessa época aqui, nesse momento em que Deus leva Ezequiel a um vale de ossos, Deus estava levando um profeta a um lugar onde havia morte. Ossos secos, irmãos, são de corpos que estão aí no mínimo há 2 anos mortos, no mínimo. E como foi lido aqui, existia um exército
Então era um número muito grande de ossos. E mais ainda, cada corpo humano tem no mínimo 206 ossos. Agora você imagina, Deus leva um profeta para um vale onde tem milhares de corpos, centenas de corpos, e os ossos tudo misturado, e ele pergunta ao profeta: esses ossos podem voltar a viver? E o profeta, olhando para Deus, falou: olha, o Senhor o sabe. Irmãos, Deus, o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, é o único que é capaz de ressuscitar, como ele mostrou aqui para Ezequiel, coisas em nossas vidas que estão há anos mortas, que já não tem mais esperança de viver. Deus pode trazer de novo à existência, porque Deus é um Deus que pode fazer todas as coisas. E nós vamos ver nessa noite aqui, irmãos, que o fato de Deus levar Ezequiel ali e mandar ele profetizar é porque existem coisas, como nós bem sabemos, que Deus faz. Deus faz o impossível, mas existem coisas que nós é que temos que fazer. Deus, ele não controla aquilo que sai da nossa boca, mas ele nos orienta para que nós venhamos a ser porta-vozes de coisas boas. Nós encontramos na palavra de Deus, Jesus ele falou, lá em Lucas capítulo 6, versículo 45, que o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do coração fala a boca. Por que Deus mandou Ezequiel profetizar? Porque era uma atitude que tinha que vir de Ezequiel. Se nós queremos que aquilo que está morto em nossa vida seja ressuscitado, nós temos que ter a atitude de profetizar isso também na nossa vida. Porque se nós tivermos a atitude de profetizar, nós lemos o texto, aí Deus vai começar a agir para fazer com que as coisas possam acontecer. Quando Jesus fala aqui que o homem bom, do seu bom tesouro, tira do bem do seu coração, é porque o homem, irmãos, as atitudes nossas, as nossas palavras, elas vão refletir aquilo que tem dentro de nós. Não existe como uma pessoa ser boa e as palavras dela e as atitudes dela serem más. Não existe como. Se a pessoa é boa, ela vai falar e ela vai agir como uma pessoa boa. Se ela é uma pessoa má, ela vai falar e ela vai agir como uma pessoa má. E o cristão não foi chamado para ser uma coisa ruim. Quando Deus leva Ezequiel lá para esse vale de ossos secos, na situação que eles se encontravam, numa situação de aprisionamento, numa situação de exílio, numa situação de falta de esperança, Deus estava começando a agir ali, a começar pela vida do profeta, porque nós sabemos, irmãos, que o papel do profeta naquela época era trazer uma mensagem de Deus para as pessoas, e essa mensagem muitas vezes ela vinha para corrigir, ela vinha para mostrar os erros daquelas pessoas, mas ela também vinha para trazer esperança para aquelas pessoas. E você como cristão, e nós como cristãos, somos os profetas da geração que nós vivemos, e nós temos também que ser instrumento de Deus, não para levar coisas ruins, mas para levar coisas boas, para levar esperança onde não há esperança. Irmãos, o cemitério, nós sabemos, quando a gente leva alguém para deixar lá, é o lugar onde todos nós, quando olhamos para nós vemos que a nossa vida não tem, ela vai ter um fim, que nós não temos o controle da nossa vida. É ali que nós entendemos a finitude da vida humana. É ali que nós entendemos o quanto que nós somos impotentes em relação à nossa vida e à vida dos outros. É ali que muitas vezes a gente fica pensando, se eu pudesse, se eu tivesse condições, eu não estaria colocando essa pessoa, eu fazia com que ela ressuscitasse.
Porque nós, irmãos, não temos esse poder para isso. É ali que nós entendemos o quanto a nossa vida é muito pequena, ainda que nós venhamos a viver 100 anos aqui. Se a pessoa estiver com 100 anos, e você perguntar para ela, você quer morrer? Você vai ver ela dizer que não quer morrer. Porque viver é bom demais. Porque estar aqui, e principalmente servir a Deus, é bom demais. Desfrutar dos cuidados de Deus é bom demais. Participar, irmãos, de uma reunião como essa, em que nós, desde o começo da reunião, nós estamos aqui adorando a Deus, é bom demais. Não tem dinheiro no mundo que possa retribuir, que possa pagar isso. Então ninguém quer morrer. Nós queremos viver. Se Deus permitisse que nós voltássemos à época de Metusalém e dissesse assim, olha, vocês vão ter a oportunidade de viver 900 anos, todo mundo ia querer. Ninguém ia querer morrer. E Deus leva Ezequiel lá no Vale de Ossos Secos para mostrar para ele. E lá Deus disse, olha, Ezequiel, né? Esses ossos podem viver? E ele diz o que lá no versículo 7, né? Senhor, tu sabes. E o que Deus diz para ele? Profetiza aos ossos. Quando Ezequiel profetiza aos ossos, o que diz a Bíblia aqui? E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso. Quando as coisas estão desorganizadas, que era o que estava ali, naquele vale, um monte de ossos bagunçados, é necessário que nós tenhamos a atitude de profetizar, de agir, para que as coisas se organizem. Deus estava levando Ezequiel ali para o passo a passo. Profetiza aos ossos, para que eles o quê? Se organizem. Os esqueletos, irmãos, que estavam bagunçados ali, todos eles se organizaram. E aí, ele continua. E aí profetiza para que gere carne. Ezequiel profetizou mais uma vez. O que a carne vai representar aí? A proteção aos ossos. Nós não quebramos os nossos ossos e o nosso esqueleto não desmonta, porque nós temos uma proteção, que é a carne, que são os órgãos. Porque se não tivesse, não ia aguentar muito tempo. Então ele vai e profetiza. E depois, Deus manda ele instalar o exército em pé. Mas o que falta ali? Vida. Falta vida. E ele diz de novo, então profetiza, para que venha vida sobre esse exército. Nós precisamos organizar na nossa vida aquilo que está desorganizado. Precisamos buscar a proteção de Deus na nossa vida, naquilo que não tem proteção. E precisamos buscar também o espírito de vida naquilo que está morto. Porque se assim fizermos, a exemplo do que Deus fez com Ezequiel, nós vamos ver as coisas acontecerem na nossa vida. E os milagres, e os sonhos, irmãos. Aquilo que a gente diz, não, morreu, não tem mais jeito, já tem anos, já não tem mais nem cinza, vai voltar a existir outra vez, porque Deus vai entrar com profusão. Mas tem que ter a atitude de cada um de nós. É necessário a atitude de cada um de nós. E para que as coisas, irmãos, se organizem, tem que ter uma atitude. Precisa ter uma atitude. Muitas vezes nós oramos a Deus e colocamos um problema. Você já experimentou levar a Deus e falar, Deus, olha, está acontecendo isso, e você vai escrevendo. É por causa disso, é por causa disso. Você sabia que nessa atitude, você pode identificar ali onde você está falhando? Como está ensinando uma criança, desenhando, pegando na mão? Tem hora que nós precisamos fazer isso, como se Deus estivesse pegando na nossa mão para a gente escrever aqui, olha, começar a organizar as coisas. Deus é um Deus organizado.
quando Jesus estava próximo a ser entregue para morrer, a gente vai lá em João capítulo 17, do versículo 1 ao 26, Jesus ele faz uma oração ali, irmãos, que é uma prestação de contas a Deus do ministério que ele exerceu. E ele faz um passo a passo ali dizendo tudo, né? Ele fala dos discípulos que ele chamou, ele fala que ele falou para aqueles discípulos, ensinou eles a servir a Deus, ele fala na oração que eles viram nele que Deus realmente existia, ele mostra ali, irmãos, o que aconteceu, e ele diz: olha, nenhum deles do que o Senhor me deu se perdeu, somente o filho da perdição. E Judas não havia traído Jesus ainda ali, mas Judas já estava no caminho de fazer isso. E aí Jesus ora, fala: olha, eu oro por eles, para que o Senhor não os tire do mundo, mas o Senhor os guarde do mal. E ele diz também lá, no versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E ele finaliza, irmãos, a oração dele ali, orando também, ele ora também, não ora somente por esses, mas por aqueles que irão vir a crer depois. Jesus, irmãos, colocou tudo em ordem, para que aqueles discípulos que estavam ali no estágio de aprendizado, que ainda não estavam organizados como eles precisariam estar, porque só depois da morte e ressurreição de Jesus, quando o Espírito Santo vem sobre a vida deles, os discípulos se tornaram uma máquina de ganhar almas. Tudo que eles faziam era dirigido pelo Espírito de Deus, e fazia tudo com excelência. Mas antes, quando Jesus foi preso, o que aconteceu? Todos eles fugiram. Todo mundo se escondeu. O que ficou perto negou Jesus 3 vezes e depois se arrependeu, né? Mas o único que ficou próximo de Jesus, vendo o que estava acontecendo, foi Pedro, e esse mesmo ainda negou Jesus de forma enfática. E tudo isso aconteceu ali, porque Jesus fez uma prestação de contas a Deus. Jesus entregou aqueles homens a Deus. E Jesus pediu que ele cuidasse daqueles homens depois. Jesus organizou aquilo que estava desorganizado. Nós precisamos ter também essa atitude, porque, irmãos, Deus tem coisas extraordinárias para fazer nas nossas vidas, e nós não recebemos ainda, porque nós estamos olhando demais para as circunstâncias, estamos desistindo de coisas, como já foi pregado aqui, né? Desistindo de sonhos, desistindo de projetos, né? Já finalizando as coisas. Muitas vezes as pessoas estão desistindo de casamentos, desistindo da família, desistindo dos filhos, desistindo de ver o milagre. Muitas vezes nós estamos desistindo. Ah, mas eu já orei tantas vezes, eu já fiz. Irmãos, Tiago capítulo 1, versículo 17, fala: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus é a fonte de tudo de bom que nós precisamos para as nossas vidas. Mas nós precisamos ir à fonte. O que a gente faz quando está com sede? A gente come, né? A gente come uma pilha dessa, a gente vai aonde? Onde tem água. Ninguém vai tomar, beber, comer, vai onde tem água, para poder matar a sede. Quando nós precisamos da solução de um problema, onde é que nós temos que ir? Em Deus. Em Deus. É lá que nós temos que ir. E essa atitude de ir, irmãos, entra a vontade humana, né? Que é o grande segredo das coisas acontecerem ou não acontecerem em nossas vidas. Quando Deus leva Ezequiel ao vale de ossos secos, ele pergunta se os ossos podem viver, e ele diz para Ezequiel profetizar. Se Ezequiel não tivesse profetizado, tinha acontecido alguma coisa ali? Não tinha acontecido nada. Então aquilo que o homem tem que fazer, Deus não vai fazer. Aquilo que nós temos que fazer, Deus não vai fazer por nós. Quando nós olhamos para a palavra, irmãos, nós temos promessas extraordinárias.
Nós temos muitas promessas para todas as áreas da nossa vida. Mas, se eu fosse passar um caderno aqui e dizer assim, coloque uma área da sua vida, somente uma, que você tem uma necessidade, não ia ficar ninguém sem colocar. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos deixando determinadas coisas para depois. Depois eu resolvo isso aí, né? Depois eu vou orar por isso aqui, mais tarde eu faço. Não, amanhã eu vou fazer. Não, quarta-feira eu faço. E assim a gente vai empurrando para frente. Nós vamos deixando para depois. Aquilo que a gente tem que fazer, muitas vezes nós deixamos para depois. Ou nós queremos terceirizar, né? Nós pedimos oração. Manívia, ora por mim, que eu estou precisando de tal coisa. E aí eu não oro. Não, irmã Nívia, eu pedi para ela orar, então. Aí vem o milagre, né? Eu devia me dar o crédito, falar, irmão, eu pedi para a irmã orar e o milagre aconteceu, né? O milagre aconteceu, porque Deus, Ele mesmo nessas situações, o milagre pode acontecer, porque Deus não é limitado, Ele não está engessado. Então, quando Ezequiel profetiza aos ossos, Deus está direcionando ele para profetizar, para que haja organização ali onde está desorganizado. Depois, ele vai e profetiza para que gere carne. Como a gente já falou, né? A carne é a proteção. Vamos à palavra de Deus. Diz lá no Salmo 34, versículo 7. Todo mundo conhece esse versículo. Talvez muita gente não sabe onde está, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Todos nós conhecemos, né? Todos nós conhecemos isso. Mas às vezes tem áreas da nossa vida que estão desprotegidas, porque nós não levamos a presença de Deus e não colocamos ali, diante de Deus, para que Deus venha dar uma solução. Muitas vezes nós deixamos para depois, né? Nós temos lá também no Salmo 91, que todo mundo conhece também, né? Talvez alguém tenha até de cor, versículo 10 até o 12. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra alguma. Deus nos guarda o tempo todo, Ele não dorme. Enquanto nós estamos lá na nossa cama, na nossa zona de conforto, dormindo, Deus está trabalhando e cuidando de cada um de nós e nos dando livramento. Deus, Ele não dorme. Então, precisamos orar e colocar em ordem aquilo que está desorganizado. Precisamos orar e pedir a proteção de Deus. E a última coisa, o que dá vida é o que? O Espírito. Precisamos clamar ao Espírito para que seja dado a nós a oportunidade de recomeçar, para que nos seja dado novos sonhos, novos projetos, nova vida, tudo novo. O que diz lá em 2 Coríntios 5,17, que é outro versículo que todos nós conhecemos? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, né? As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, isso aqui não é jargão. Isso aqui não é uma palavra lançada ao vento. Isso aqui é algo que Deus já endossou e diz que é verdade. E uma vez que Deus determinou, irmãos, isso é real, não é sonho, é real. E nós precisamos fazer com que a nossa vida seja colocada diante de Deus de tal forma que aquilo que Ele tem, como diz também na palavra, aquilo que olho não viu, que ouvido não ouviu, e nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para cada um de nós. O escritor, irmãos, não conseguiu a revelação do que era, então ele usou esses termos. Ele falou, olha, Deus tem algo tão grande, tão extraordinário,
que nenhum ser humano jamais sonhou, que nenhum ser humano jamais pensou, e nenhum ser humano jamais desejou. É o que Deus tem preparado. Então, irmãos, é coisa grandiosa demais. Se você pegar os seus maiores sonhos, eles são infinitamente menores do que aquilo que Deus tem sonhado para você. Porque Ele cuida de nós, irmãos. Porque Ele cuida. Porque Ele quer o melhor. Ele é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos. Quando você está lutando, eu estou lutando por emprego, Deus já tem para você. Eu estou lutando para ter uma formação, Deus já providenciou. Eu sonho com casamento, Deus já determinou também. Eu sonho em crescer na minha profissão, Deus já determinou. E por que não aconteceu ainda? A falha será que é de Deus? Será que é Deus que está falhando? Se nós estamos falhando, irmãos, precisamos organizar. Precisamos colocar em ordem. Precisamos fazer com que esses sonhos de Deus, esses projetos de Deus, sejam implantados em nossa vida. E para a gente finalizar, Joel capítulo 2, versículo 25 até o 28. E restituí-vos-ei os anos que eu comi o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis abundantemente, vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Quando nós organizamos a nossa vida, quando nós nos colocamos na presença de Deus para sermos abençoados, o que Deus vai fazer? Cumprir as promessas dele em nossas vidas. Há promessa para a minha vida, para a sua vida, em todas as áreas. Mas não tem solução. Tem solução. Eu tenho um problema insolúvel. Deus tem a solução, irmãos. Deus tem a solução. Ele é que dá a última palavra sobre as nossas vidas, irmãos. Ele é que dá a última palavra. Muitas vezes não somos abençoados porque a gente ora: Deus, eu quero comprar essa pilha, ela é caríssima demais, eu vi lá e eu vou comprar. Não consegui ainda. Não, Deus, eu vou deixar para depois, porque eu sei que é o Senhor não quer. A gente desiste, a gente deixa para lá. Irmãos, aquilo que olho não viu, que ouvido não ouviu, você estava querendo isso, mas Deus tinha 10 vezes mais, melhor do que isso para você. E muitas vezes parou no caminho. Não pare, não desista, profetize vida no lugar onde existe morte, que a vida virá da parte de Deus, e o milagre vai acontecer, e o impossível vai ser visto por você. Amém? Fiquemos em pé, vamos orar. Pai, te louvamos, meu Deus, te agradecemos. Ó Deus amado, bendizemos ao Senhor, Deus, pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eis aqui a tua igreja, Pai. Ó Deus, toma, Senhor Deus, em tuas mãos, Pai, cada necessidade, Deus, do teu povo, em cada área da família de cada um dos teus servos, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor venha fazer o impossível, Senhor. Ó Deus amado, aqueles sonhos que estão mortos, aqueles projetos que foram abandonados, ó Deus amado, aquelas petições, ó Pai, que foram deixadas de lado, meu Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, que o Senhor entre com providência, ó Deus amado, que o milagre, ó Deus amado, que aquilo que o Senhor preparou, Senhor, que o
Senhor já determinou, ó Deus querido, como bênção sobre a vida de cada um de nós, sobre a família, ó Deus amado, sobre, ó Deus amado, os filhos, sobre a vida financeira, ó Deus amado, sobre a vida espiritual, sobre a vida sentimental, sobre a vida emocional, ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo, sobre a vida intelectual, Pai Santo, em nome de Jesus, todas as áreas, ó Deus amado, que a bênção do Senhor seja derramada, ó Deus querido, e que o teu povo, ó Deus amado, possa testemunhar dos teus milagres, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos passar só nos avisos, né? Tem cantina, não tem? Tem cantina, depois do culto. Amanhã, segunda-feira, 21 horas, tem oração. Segunda, terça e quinta nós temos as células. Procure uma célula para você participar. Na quarta-feira nós temos o culto da quarta plena. E na sexta-feira temos a reunião dos homens e das mulheres, né? Os homens vão ter essa semana. Está acontecendo aqui a reunião dos homens na igreja, na casa do John Michael, né? Que vai ser. Então, amém. No sábado tem o RUG, domingo, escola bíblica dominical, e à noite o nosso culto, grande culto aqui. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz. Amém. Encerrado.